Vamos começar então nossa última videoaula, né, sobre o assunto freios e embreagem por atrito, né? Essa é a quarta videoaula, né, que a gente vai falar sobre esse assunto. Até agora a gente já falou sobre a aplicação, né, da lei do atrito, né, e os conceitos lá de análise estática, né? Aplicamos principalmente no freio de tambor com sapata interna, né? Então agora nessa última videoaula a gente vai ver aplicações em outros tipos, tá? Começando pela sapata externa, né? O freio de tambor com sapata externa. E a gente vai ver o quão semelhante é com o que nós vimos para o freio de tambor com a sapata interna, né? A principal diferença agora é que a sapata está do lado de fora do tambor e não mais do lado de dentro como a gente tinha anteriormente, né? Então nessa figura eu posso ver, né, um disco, né, fazendo a função do tambor, e a lona de freio, né, a guarnição que vai atritar com esse disco, né, com esse tambor, está externamente posicionado, né, em relação ao tambor, né. Algumas aplicações que o livro cita, né, alguns solenoides, alavancas, né, e elos ou dispositivos de travamento, elos com carregamento de mola, né, dispositivos hidráulicos e pneumáticos. É muito utilizado, né, quando eu também quero criar um dispositivo de freio simples, né, às vezes eu posso colocar uma simples alavanca manual, né, para o cara acionar, o operador poder acionar, né? E conseguir gerar uma frenagem, né? Muitas vezes quando eu estou trabalhando também com movimentação de cargas, né? Você tem dispositivos que tem essa alavanca lá com uma sapata externa, né? Uma aplicação clássica, né, desse dispositivo é os principais modelos de vagão, né, para transporte, por exemplo, de mineração. O sistema de freio utiliza uma sapata externa, né? A frenagem é feita com material de guarnição sendo friccionado diretamente na roda do trem, né? Não é a forma mais interessante de fazer a frenagem, né? Porque vai aquecer a roda, né? Tende a reduzir a vida útil da roda, também danifica o trilho, né? Mas ainda é o sistema utilizado em muitos tipos de vagões aí para transporte de material, né? Para transporte de pessoas já temos, né, por exemplo, metrô, alguns tipos de trem que já utiliza freio a disco, né, e freios mais modernos, né. Bom, então vamos ver como que funciona então o freio de tambor com sapata externa, né. Então o livro coloca essa figura, né, para a gente poder fazer a interpretação semelhante ao que a gente fez para a sapata interna, tá? Então, se eu for observar, né, aqui, ó, o meu tambor seria esse disco, né, que está sendo representado aqui, e a sapata agora ela está do lado de fora do tambor, né? Então, todo esse elemento aqui, né, é a sapata e a guarnição vai ser esse elemento aqui, ó, que está fazendo contato com o tambor, né? Muito parecido com o que a gente viu na sapata interna, né? Nessa foto, ele está concentrando o material da guarnição próximo da região onde a pressão é máxima, né? Então a gente já viu no caso da sapata interna que a pressão é máxima quando eu estou a 90 graus com o pivô. Na sapata externa isso continua valendo do mesmo jeito, né? Então, ou seja, num ângulo aqui, ó, θ igual a zero, né? Seria em cima do eixo X, eu tenho zero de pressão, né? Num ângulo θ igual a 180 graus, também zero de pressão. Então a pressão ela vai crescendo, né? A partir do momento que eu vou subindo e a 90 graus com o pivô, ela vai ser máxima, né? Do mesmo jeito que a gente discutiu na sapata interna. Então, basicamente, né, ele pega um elemento infinitesimal que vai estar a um ângulo θ, né? De análise, né? Para eu poder analisar esse elemento infinitesimal. E ele desenha, né, as forças de interesse, né? Então, ou seja, nesse caso, a força de acionamento está atuando, né, pressionando a sapata de fora para dentro, né, para pressionar a guarnição contra o tambor. E eu vou gerar então uma reação normal, que essa reação normal está contrária ao que eu tinha na sapata interna, né? Antes o DN estava apontado para dentro, apontado para o centro de rotação. Agora o DN está apontado para fora, né? Na mesma direção, só mudou o sentido. A força de atrito permanece do mesmo jeito, né? Ela vai depender do sentido de rotação do tambor. Então aqui ele também mostrou o tambor girando no sentido horário, então a força de atrito está exatamente do mesmo jeito que a gente representou na sapata interna, né? E aqui ele representou também as forças de reação no pivô da sapata. Então colocando a foto da sapata interna aqui, ó, do lado para a gente poder comparar, né? Então aqui, ó, o desenho é muito semelhante, né? Então eu posso ver aqui a força de atrito, né, é representada do mesmo jeito.
a reação normal está invertido o sentido, né? A força de acionamento também, né? Ela inverte, porque agora eu tenho que pressionar a sapata no sentido contrário, né? Para gerar a frenagem. E no pivô eu também vou ter uma variação da reação X, né? Que a componente X vai inverter, né? Pela posição da sapata. A componente Y, né? Para essa configuração de montagem permanece apontada no mesmo sentido, né? Em cada configuração de montagem a gente precisa analisar, né? Com critério o sentido e a direção e o sentido de cada vetor, né? Muito semelhante, né? Os parâmetros que a gente está definindo são muito semelhantes ao que a gente usou na sapata interna. Então veja bem, a distância do centro do pivô ao centro do tambor continua sendo representada pelo Azinho minúsculo, né? A distância do ponto de aplicação da força até o centro do pivô continua sendo a letra C, né? Então são os mesmos parâmetros, né? E se eu for deduzir as equações para calcular, né, a força de acionamento, para calcular o momento gerado devido à reação normal e à reação de atrito, as equações vão ser bastante semelhantes também, né? Então agora a gente vai ver agora o que muda em relação ao que a gente já viu para a sapata interna, tá? Então, ou seja, para calcular força de acionamento, né, nesse caso, né, vamos pegar a nossa figura para representar aqui, ó, para essa configuração de montagem que nós temos, se eu fizer somatório de momentos no pivô da sapata, veja bem, tanto a força de reação normal, a dN, quanto a força de atrito não estão gerando momento no pivô no mesmo sentido, no caso no sentido horário, né? Então, ou seja, na hora de eu calcular a força de acionamento, né, do mesmo jeito que a gente fez para a sapata interna, como as duas forças estão gerando momento no mesmo sentido, a equação da força vai ter sinal positivo, né? As duas são positivas, né? Lembrando que o Mn e o Mf são os mesmos parâmetros que a gente viu para a sapata interna. Momento devido à reação normal e o momento devido à força de atrito, né? Para calcular esses valores, para calcular o momento da força de reação normal e da força de atrito, se vocês fizerem uma trigonometria naquela figura, vocês vão encontrar os mesmos braços de alavanca e, consequentemente, as equações serão exatamente as mesmas, tá? Que a gente deduziu para a sapata interna, incluindo o torque. Tá? Para calcular o torque também vai ser a mesma equação que a gente deduziu para a sapata interna. Tá? Para calcular as reações do pivô vai ter uma leve modificação por causa do sentido das forças, né? Então veja bem aqui, ó, voltando na nossa figura, né? Na hora que eu decomponho a minha força F, né? Veja bem, né, que existe uma variação, né, no sentido ali, ó, das forças Fx e Fy, né? E também das reações do pivô. Então, né, basicamente o que muda na equação são esses sinais, né? Mas a gente tem que atentar que existem mudanças, né? E o livro comenta, né, que se eu inverter o sentido de rotação do tambor, o que vai acontecer se eu inverter o sentido de rotação do tambor? A mesma coisa que acontecia na sapata interna, né? Vai inverter o sentido da força de atrito, né? Invertendo o sentido da força de atrito, se eu for representar aqui, ó, a força de atrito, ao invés de estar apontado aqui para a direita, né, vai estar apontado para a esquerda, para cima, né? Então, o que vai acontecer? A força de reação normal gera momento no sentido horário e a força de atrito vai gerar momento no sentido anti-horário. Então, consequentemente, para calcular a força F, cada componente tem um sinal diferente. Então, consequentemente, vai ser a equação com sinal negativo. E vamos aproveitar que nós já estamos aqui na figura, né? A gente pode analisar uma outra coisa também. Do jeito que está desenhado aqui, né, o sentido de rotação, veja bem, tanto a reação normal quanto a força de atrito estão gerando momento na sapata no sentido horário. Se eu girar essa sapata no sentido horário, o que vai acontecer? Ela vai se afastar do tambor. Então, nessa configuração, eu não sou capaz de gerar aquele comportamento de autoacionamento do freio, né? Agora, se eu inverter o sentido de rotação, a força de atrito vai inverter e aí sim, né? Ela invertida, ela vai estar gerando momento no sentido anti-horário, ou seja, ela vai estar ajudando a frenagem, né? Então aí eu teria condições de gerar o comportamento de autoacionamento, tá? Muito semelhante com tudo que a gente já discutiu na sapata interna, né? E aí aqui no slide eu comentei, né, ali, ó,
né, para calcular então no caso de inverter o sentido de rotação, eu vou usar a equação com sinal negativo. As mudanças para calcular todos os demais parâmetros também vão ser relacionadas à mesma mudança que a gente discutiu para a sapata interna, né? Porque vai inverter basicamente o sinal da componente da força de atrito. Todo o restante permanece igual, tá? E o último comentário aqui, né, com relação ao sentido de rotação, né? Que aí, nesse caso, se ele estiver no sentido anti-horário, eu consigo ter o comportamento de autoacionamento, né, para esta configuração de montagem, tá? Uma dica para vocês, não tentem decorar nada, tá? Decorar se na sapata interna acontece isso, na sapata externa acontece aquilo, né? O que você deve fazer é sempre interpretar no desenho que você está fazendo e principalmente desenhando os vetores de força da reação normal e da força de atrito, tá? Ainda vale aquela dica que eu passei para vocês para resolver o exercício que nós fizemos lá em sapata interna. Tentem fazer essa análise num ponto próximo do ponto onde a pressão é máxima, tá? Não precisa ser obrigatoriamente no ponto de pressão máxima, mas próximo desse ponto é onde você consegue enxergar melhor essa situação, tá? Então é mais fácil de fazer essa interpretação, ok? Bom, depois de falar sobre a sapata externa, né, o livro apresenta também o freio de tambor com cinta externa, tá? Ele descreve, né, o equacionamento para calcular os vetores de força, né, na cinta externa. Aqui, como nosso objetivo foi avaliar a lei do atrito, né, e o comportamento ali dessas superfícies se atritando, né, nós não vamos detalhar nem o freio de tambor de cinta externa, nem o freio a disco. Mas eu vou apenas apresentar e fazer alguns comentários, né? Caso alguém tenha curiosidade, pode ler, né, o que o livro do Shigley fala sobre esse assunto, né? Lembrando que em momento algum nesse capítulo ele propõe o projeto detalhado de um freio, tá? Ele vai sim discutir sobre a análise dinâmica, né, desse elemento de máquina, tá? Ou seja, ele vai discutir e apresentar, né, toda a parte ali de lei do atrito e a interpretação dessa análise dinâmica que a gente está fazendo, tá? Então, no freio de tambor com cinta externa, né, ele mostra, então, para entender melhor o que é esse freio, né? Então, eu tenho o tambor, né, como o próprio nome do freio diz, e eu vou ter uma cinta, né? Essa cinta pode ser feita de diversos tipos de materiais, né? Geralmente é um material têxtil, né? Algum elemento elástico, né? Onde eu vou passar ele pelo tambor e de um dos lados ele está fixo numa estrutura e do outro lado eu vou aplicar uma tração, eu vou exercer uma força, né, nessa cinta. Então, essa cinta vai ter um ângulo de abraçamento no tambor, esse ângulo φ representa o ângulo de abraçamento, e aí na hora que eu pressionar isso daqui, o tambor está girando, vai gerar frenagem, né? Talvez uma aplicação bem simples, né, para a gente falar disso daqui, são alguns modelos aí mais comuns, mais baratos de bicicleta ergométrica, né, que você tem uma roda de inércia, né, na roda principal da bicicleta, e aí ele passa uma cinta, né, ao redor em volta dessa roda e prende essa cinta num parafuso. Então você começa a girar como se fosse um parafuso, né, ele começa a enrolar a cinta, aumentando a força de pressão aqui no tambor, na roda. E aí a bicicleta fica mais pesada, né? Então você tem que fazer mais força para pedalar. Ou seja, é um sisteminha bem simples para controlar a força que você tem que colocar no pedal, né? A principal informação interessante, né, que eu trouxe aqui para a gente debater é o seguinte: nesse caso, a força que eu tenho em cada lado da cinta é diferente, né? E o livro comenta, né, por que ela é diferente. A força de acionamento P2 ela vai ser menor em relação ao pino P1, né, devido à fricção existente, né, entre a cinta e o tambor. Então essa fricção vai aumentando, né, essa força, de tal forma que existe uma diferença entre elas, tá? Ele pegou um elemento infinitesimal, né, desenhou esse elemento infinitesimal. De um lado ele representa essa tração pela carga P, do outro lado ele representa como P mais ΔP. ΔP é o incremento de força que eu tive ao longo do elemento infinitesimal, né? E ele mostra o equacionamento para resolver essa equação, integrando, né, de 0 a φ, que aí você tem o quanto que houve de incremento nessa força, né?
Aqui ele representou a força de reação normal e a força de atrito, né? Ou seja, com essas figuras aqui, ele mostra o desenvolvimento dessas equações, que não é muito complexo, né? Mas que a gente não vai debater porque essa análise estática aqui seria muito parecida com a análise estática que a gente já fez lá para o freio de tambor com sapatas internas. Então, a gente já passou por essa parte aqui desse capítulo de freios. E apresentando também o freio a disco, né, ou freio axial, no dimensionamento desse freio, o principal que o livro comenta é a forma como você deve abordar, né, a solução e a interpretação de como vai se dar essa força, né, que você está aplicando nesse material, que no caso aqui, fazendo analogia com freio veicular, né, aqui no caso seria a pastilha de freio, né? Então você tem o disco, né, e a pastilha de freio que vai ser pressionada, né, eu tenho uma força sendo gerada pressionando essa pastilha contra o disco para gerar a frenagem, né? E ele representou, né, um formato desse elemento, né, que seria a nossa pastilha, e ele comenta o seguinte, né, dependendo das dimensões desse elemento, a gente sabe que a velocidade angular é igual, né, para todo o disco, e eu tenho o seguinte, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade tangencial. Então o que ele comenta é o seguinte, quanto mais distante eu estou do centro de rotação, maior vai ser a velocidade tangencial e teoricamente maior seria o desgaste, né, desse material caso eu aplique uma força que gere uma pressão uniforme ao longo de todo esse material de guarnição, né? Então ele comenta que eu posso dimensionar de duas formas, ou para pressão uniforme ou para desgaste uniforme. Se eu dimensionar para pressão uniforme, isso quer dizer que o desgaste do material vai ser desigual, né? Eu vou ter um desgaste maior nessa região superior, onde eu vou ter uma velocidade tangencial maior, né? Se eu quiser dimensionar para ter um desgaste uniforme em todo o material, o meu sistema de acionamento teria que ser feito de tal forma que eu conseguisse variar a força, né? Para variar essa pressão. Para eu ter uma pressão maior na parte de baixo, né? E uma pressão menor na parte de cima, para gerar um desgaste igual, né, uniforme nesse material, tá? Então basicamente é isso que a gente tem, né, que o livro apresenta no capítulo de freios e embreagem, né? Quem tiver curiosidade pode ler mais detalhes lá no livro do Shigley, né? Mas aqui a gente cumpriu o conteúdo que a gente precisava ver sobre essa parte de análise, né, estática e dinâmica, né, de freios e a parte de lei do atrito, ok?